Comissão Executiva de hoje estamos ainda a fazer o balanço da primeira volta das presidenciais francesas e também a antevisão da segunda volta. Nesta campanha para a segunda volta, Isabel Meireles, há especialistas que defendem que Nicolas Sarkozy vai ter um dilema: ou conquista votos ao centro ou conquista à direita. Considera que o presidente em exercício vai aprofundar as promessas de denúncia do acordo de Schengen e da expulsão de imigrantes para conquistar a extrema-direita? Bem, antes de mais, o discurso dele, agora quando foi derrotado, foi um discurso à direita. Foi um discurso de pátria da França, da grande França. Foi notoriamente um discurso que poderia ter sido proferido por Marine Le Pen. Agora, a França, tal como o mundo inteiro, vive globalizado. E nós não nos podemos esquecer que o Sr. Sarkozy tem uma aliada de peso. Continua a dizer, fora da França, que é Angela Merkel. Aliás, esta carta, antes das eleições dos ministros do interior francês e alemão, não foi inocente, como é evidente. Vinha dar um sinal ao eleitorado francês que havia uma intenção por parte, pelo menos, deste G2, porque, no fundo, a União Europeia transformou-se nos últimos tempos num G2, passando e atropelando o quadro institucional da União Europeia, para o melhor e para o pior, e, portanto, há aqui uma aliada de imenso peso que pode determinar o voto de muita gente. E atenção que esta ideia de fechar fronteiras não é uma ideia que vem de agora da campanha. Aliás, o Sr. Sarkozy já ameaçava antes suspender ou mesmo retirar-se dos acordos de Schengen. E fê-lo, atenção, mesmo em relação a países que faziam fronteira. Eu recordo que na Primavera Árabe a França fechou fronteiras, milhares de tunisinos que vinham da Itália. A França, inclusive, tem estado a verberar alto e bom som a Grécia, dizendo que eles ou cuidam dos 150 km de fronteira que têm com a Turquia, onde todos os dias são invadidos sem a capacidade de ter um elemento de coordenação, apesar de terem lá o Frontex a ajudar, ou de facto a Grécia toma conta do seu país e das suas fronteiras externas, ou então a França toma também unilateralmente decisões de dizer, meus senhores, os outros parceiros europeus não são capazes de conter fluxos de migração que depois, por efeito dominó, nos vêm cair em casa, então nós, unilateralmente, fazemos-lo. E a França, Carrimã, já o fez e está disposta a continuar a fazê-lo. Portanto, digamos que Sarkozy não tem apenas dito de forma altissonante que iria fazer, ele já o fez, já provou que o fez e o é capaz de fazer. Quais são as consequências para as instituições europeias as presidenciais? E nomeadamente para o eixo franco-alemão? Eu não sei se Hollande tem que se jogar aqui com o aspecto da personalidade, com os aspectos psicológicos. É de facto um homem comum. É um homem que, apesar de tudo, me parece um homem sério, de consensos. É acusado, entre aspas, de não ter carisma. De não ter carisma, normalmente isso é apenas das pessoas sérias, que de facto não são, enfim, muito possessivas nas suas ideias e, portanto, gostam de ouvir os outros e depois lá está, falta-lhes o carisma. Eu, quando dizem que uma pessoa não tem carisma, normalmente tendo sempre a dizer que ela é uma pessoa séria. Mas Hollande, apesar de tudo, faz promessas que eu não sei como é que ele vai cumprir. Quais como, por exemplo, baixar de novo a idade de reforma, aumentar os salários, então e a consolidação orçamental e o déficit. Como é que ele vai gerir? Vai haver política monetária, porque ele de facto quer para o BCE um papel que os alemães nem sequer para. E obviamente, se rompe esta solidariedade que, para o melhor e para o pior deste G2, existia e que tem sido uma driving force, enfim, na condução dos destinos europeus, no sentido de encontrar algumas soluções boas ou más. Não estamos aqui a discutir se esse eixo franco-alemão que esteve, como disse o José, no início desta tentativa de reconciliação de duas potências que, no século XX, protagonizaram duas guerras mundiais. Então, se este eixo, se esta cumplicidade, se esta, quiçá, paixão se rompe, então isso vai ser mau
para Portugal, vai ser mau para a União Europeia, pode ser que outros equilíbrios se restabeleçam, pode ser que a própria Alemanha fique mais flexível, porque, obviamente, agora eu não estou a ver o Hollande, com o seu low profile, a fazer fim-capé e a conseguir, sobretudo, não é fazer fim-capé, é conseguir que a Alemanha flexibilize as suas posições relativamente, pelo menos, a esta sustentabilidade das finanças públicas, a este papel do Banco Central Europeu, este tratado intergovernamental que agora foi assinado. José Almada. Eu acho que, portanto, o que vamos assistir é que estamos em campanha eleitoral, não é? E sabemos o que é que se passa nas campanhas eleitorais, não é? Portanto, promete-se tudo e mais alguma coisa, contrariando até os princípios que cada um tem, para ganhar as eleições. No day after, portanto, no dia a seguir, vamos imaginar que o Sr. Hollande vai ganhar, portanto, que ganhe. Ele, na altura, portanto, todas essas promessas que fez agora, em nome do interesse nacional e do equilíbrio orçamental e das relações entre a França e a Alemanha, mete tudo na gaveta e nunca mais se fala no assunto, porque diz, há contratos assinados, temos que cumprir com os contratos, os custos de romper com isso são muito superiores, portanto, e vamos ver, portanto, se isso acontecer, da mesma forma que vimos o Sr. Sarkozy de braço dado com a Sra. Merkel, vamos a ver o Hollande, se isso acontecer, de braço dado com a Merkel. Então, bem. à semelhança do que dizia o Neto da Silva há pouco, também considera que não vai mudar nada, ganhe Hollande ou ganhe Sarkozy? Não, eu acho que não vai mudar nada. Em termos da política europeia, portanto, as relações entre a França e a Alemanha é que está de tal forma embranhado, está de tal forma interligado, não é? Que as mudanças radicais, tal qual estão a vir a ser prometidas agora na campanha, isso era, ao fim e ao cabo, um retrocesso enorme e tinha custos enormes, quer dizer, mudar tudo isto assim de um momento para o outro era muito complicado. Portanto, eu acho que poderá haver uma coisa ou outra que possa ser mexida, mas no fundo as mudanças não serão relevantes. Vítor Scária, quais são as repercussões em Portugal de uma possível vitória de Hollande? Ontem ouvimos aqui vários analistas que foram ouvidos, passa o pleonasmo pelo económico, que diziam que uma vitória socialista nas presidenciais francesas seria melhor para Portugal porque permitiria aliviar as metas orçamentais acordadas com a Troika em caso da necessidade de um novo resgate. Quer dizer, de facto, esse provavelmente a única hipótese de nós beneficiarmos alguma coisa é se a entrada de Hollande no Conselho Europeu fizer valer, mas algumas teses que não são só da própria Comissão, as project bonds, ou seja, algumas coisas dessas que eu concordo que não vamos mexer nas coisas mais sagradas do tratado, mas alguns pequenos projetos, alguns pequenos sinais que possam ser vistos nos sacrossantos mercados como dando maior possibilidade de Portugal conseguir crescer, e vamos aqui pôr project bonds, eurobonds ou algumas variantes dessas, é provavelmente a única externalidade que nós poderemos beneficiar, no caso concreto português, de alguma alteração, ou seja, em que aquela liturgia da austeridade perca alguma parte do peso dentro do Conselho Europeu, porque ela não é maioritária, curiosamente, ou seja, ali há uma incapacidade de muitos deles de dizerem de facto não, face ao que está em cima da mesa. Portanto, eu até nem aí diria que pode ser mais importante o que acontece na Holanda do que acontece em França. Portanto, porque era claramente... o Mark Rutte era muito complicado dentro do Conselho Europeu do ponto de vista dessa apenas era muito mais aberto à Merkel a certas discussões do que a Holanda. Há uma nota que gostava também de deixar sobre a questão que é, nas eleições gerou-se outra coisa, e aí isso é o mau caminho, agora vem o meu perfil europeísta, que é nós vimos, se vimos discutir temas europeus dentro das eleições francesas, vimos a utilização, como já vimos no passado também, a tentação de tomar atitudes no quadro das eleições que terão sequelas. Aquelas referências sistemáticas à Espanha, mesmo a direita espanhola não gostou e não gosta de ver tratar um país dessa forma no quadro de uma eleição de um parceiro europeu. E eu acho que isto é o risco destes processos todos, seja por Schengen, seja por questões de política económica, isto vai acumulando, e eu não sei se qualquer dia o Conselho Europeu não é mais um ringue pugilato do que um encontro de amigos, como era antigamente, quando eram os 6 ou quando eram 12 que se reuniam. Eu acho que isso é um dos elementos que causa alguma preocupação em relação ao futuro, é o que é que vai ser também no futuro o encontro de um conjunto de líderes no quadro europeu
depois de terem feito em casa nas campanhas eleitorais algum tipo deste. Também vão esquecer, provavelmente, com umas promessas eleitorais e segue para a frente. Mas enfim, mas é uma nota que eu gostava de deixar. Neta Silva, Sarkozy propôs 3 debates televisivos até à segunda volta, para já, e ao que tudo indica vai ter só um, que é a 2 de maio. Quais são os grandes trunfos que Sarkozy e Hollande vão usar nesse debate televisivo? Eu, como sou economista, quando um quer 3 e o outro só quer um, normalmente fazem 2. Mas, Sandra, eu acho que há aqui 2 pontos que é preciso fazer antes de responder a essa questão, que me parece uma questão menos relevante. É mais... Mas vai ter que ser breve. Vou ser muito breve. Em primeiro lugar, dizer que estou absolutamente convencido, embora repetindo que nós estamos sempre enganados e, portanto, à medida que as coisas aparecem e a informação aparece, temos que reajustar, estou absolutamente convencido que o Sarkozy vai ganhar. Hoje, muito pouca gente acredita que, através de políticas redistributivas, é possível aumentar o nível de vida das pessoas ou, pelo menos, dificultar o abaixamento desse nível de vida. As pessoas percebem que não há dinheiro disponível, que é preciso produzir, é crescer, ao contrário do que se está a fazer em Portugal, e, portanto, eu não acredito muito que François Hollande consiga passar uma mensagem suficientemente forte, porque se vai basear muito na questão redistributiva e não me parece que ele vá conseguir ganhar as eleições com isto. Por outro lado, quero chamar-vos a atenção para aquilo que se passou entre Freitas do Amaral e Mário Soares. Freitas do Amaral, na primeira volta, esmagou completamente Mário Soares e Mário Soares, na segunda volta, ficou bem acima de Freitas do Amaral. E, portanto, eu estou convencido que este ponto é importante. Em segundo lugar, dizer-lhe que eu começo a recusar-me, entre aspas, a recusar-me a fazer uma discussão baseado naquilo que têm sido as políticas seguidas para os países em dificuldades na zona euro, porque não acredito que haja qualquer solução senão uma política e ação implementada e programada de apagamento da dívida dos países que estão em maiores dificuldades. Eu estou a dizer apagamento porque não gosto da palavra perdão e nós não temos a palavra write-off e, portanto, isto não é um perdão. Emprestaram-nos a partir de uma determinada altura, sabendo perfeitamente que nós não tínhamos qualquer capacidade para pagar, portanto, isto não é um perdão, porque quando há perdão é porque alguém tinha uma expectativa de um determinado comportamento que era legítimo ter face à realidade. Neste caso, os empréstimos foram sendo feitos sem essa expectativa, sabendo que, de facto, alguns países não poderiam responder ao serviço da dívida que tais empréstimos implicavam. E, portanto, eu falo de apagamento. Como eu não acredito que haja outra solução a não ser o apagamento programado, convinha começarem a fazer e deixarem-se de fantasias de planos e mais planos e mais planos, custa-me um bocado discutir nos termos das políticas que estão a ser aplicadas. Relativamente a 2 ou 3 debates, eu estou convencido também que Sarkozy tem a experiência de governação e tem mais carisma, tendo também atenção ao que diz a Isabel sobre carisma, de que tem mais facilidade em argumentar sem base do que Hollande tem de argumentar sem base. E, portanto, eu estou convencido que Sarkozy vai ganhar as eleições. Eu também. Concordamos, António. Concordamos sempre, Isabel. A menina é que faz aquele género de dizer que não concordamos. Isabel, François Hollande prometeu, como primeiro ato após tomar posse, no caso de vencer, que tiraria as tropas francesas do Afeganistão. Este é um gesto de enorme simbolismo. Sim, aliás, Sarkozy, quando ganhou, justamente para se opor à política do ainda Presidente da República de França, era considerado como pró-americano, na tentativa de inserir novamente a França na vertente militar da NATO. Aliás, teve atitudes no domínio da política externa e de segurança comum bastante musculadas no âmbito do Conselho Europeu, liderou inclusive algumas ações e
e distinguiu-se por isso. Quer dizer, quando é que Sarkozy começou a cair em desgraça? Quando começaram a ver, quando começou a surgir as crises das dívidas soberanas. Aí é que ele se deu mal, porque obviamente quando nos tocam no bolso não há político que resista. E portanto François Hollande está aqui a tentar fazer uma dicotomia com Sarkozy, dizendo, bom, se não temos dinheiro não vamos com certeza empregá-lo na vertente externa, nós precisamos em França, portanto vamos cortar naquilo que são missões estrangeiras, que são provavelmente inutilidades, o que, a meu ver, não é bem assim, porque o prestígio de um país e a grandeza de um país faz-se internamente, com certeza, mas tem que haver também missões de diplomacia externa. Esta questão dos debates, já agora, queria dizer que, de facto, Hollande fez muito bem em recusar os 3 debates, porque ele não tem a verve, não tem a experiência política, nunca foi ministro. É verdade que o David Cameron chegou a primeiro-ministro sem nunca ter passado pelo governo. Mas falta-lhe, de facto, um traquejo oratório de contraditório que Sarkozy tem, que chegue e sobra e que pode prometer n'importe quoi. E, portanto, aí Hollande estaria em desvantagem. E ele, como imagem que os média e os marketeers fabricaram dele de homem comum, de homem da rua, obviamente que prefere, diz ele, o contacto direto com as populações do que quaisquer debates televisivos, onde seguramente ele iria perder. Muito obrigada a todos, não temos tempo para mais. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Tenham um ótimo dia.